Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho 2. E o vídeo de hoje é trazido a vocês através de uma doação do Duval. E basicamente ele quer que eu fale a respeito dos meus 10 jogos preferidos. O problema disso é, esse não é um canal tão focado em games. Eu poderia fazer esse vídeo até no meu canal de games, é o canal secundário que eu tenho lá. Mas muitos de vocês aqui são de uma geração que não cresceu jogando videogame, que não é tão ligada assim em games, né? Então, o que é que eu vou fazer nesse vídeo aqui? Eu vou falar a respeito da situação atual da cultura pop, tá? Filmes, jogos, enfim, eu vou falar sobre as agendas, né? As propagandas políticas que estão sendo enfiadas nessas culturas, que embarcam aí os videogames, os filmes, as séries, enfim. Então, Aldoval, muito obrigado pela doação e excelente assunto de vídeo. Lembrando a vocês, senhores, que se quiserem promover um vídeo aqui no canal, o link está na descrição e no comentário fixado. E vocês podem também deixar um like, se inscrever e ativar as notificações, compartilhar o vídeo e, é claro, ficar à vontade na seção dos comentários. Tudo isso ajuda demais o conteúdo a permanecer de pé gratuito e chegando a mais homens, certo? Então vamos falar sobre isso. Os meus jogos preferidos, eles são os AAA, sabe? Os grandes jogos que vocês já conhecem. Ghost of Tsushima, Red Dead Redemption, God of War, GTA. Eu também não tenho nenhum grande favoritismo com jogos, eu sou bem eclético, eu jogo jogo pra caramba. Far Cry, Assassin's Creed, enfim, diversos jogos, tá? Eu prefiro jogos AAA e jogos single player, não sou muito fã de jogo competitivo online. Mas o ponto desse vídeo aqui é uma coisa que incomoda todos, tá? Eu quero que o vídeo seja mais eclético para abarcar todo mundo do canal e para manter o tom do canal que vocês já conhecem, não sair muito do escopo. É uma coisa que incomoda a mim e incomoda a todo mundo. As propagandas que estão sendo inseridas em todas as mídias atualmente. Todo mundo tem percebido isso, né? Isso tem acontecido há um pouco mais de uma década aí mais frequentemente. E aí a gente pega grandes franquias, como o próprio Red Dead Redemption 2, que eu estou fazendo série no meu canal de games, cujo link está na descrição e no comentário fixado. Muita gente, por exemplo, acha que o Red Dead Redemption 2 não tem a famosa lacração, ou o pedágio da lacração. Mas na minha opinião tem sim. A personagem Sage Adler, por exemplo, ela não é muito bem escrita, na minha opinião, e ela foi colocada ali justamente para cumprir uma cota, sabe, cumprir um papel, ou seja, o pedágio da lacração. Aquela missão também, caralho, aquela missão das feministas lá em Rhodes, né? Vocês devem lembrar. Com a Penelope Braithwaite. Meu Deus do céu, aquilo ali, aquela é a pior missão do jogo. Não tem, você não faz nada, você anda de carroça de um lugar até outro e fica assistindo o cutscene. E fica vendo as feministas ali protestarem. E os argumentos dos homens contra o feminismo da época são imbecilizados. Não tem um bom contraponto, né? Os caras só falando, isso é antinatural, vão pra casa, lugar de mulher em casa, não sei o que, só isso. Eles não têm um contraponto intelectual. Sendo que na época tinham conservadores ali daquela época, conservadores de verdade, que tinham excelentes contrapontos ao feminismo, mas eles foram calados, né? Novamente, por um plano aí muito maior. E o próprio Arthur Morgan, cara, que é um personagem excelentemente bem escrito, tá? Concordo. Mas você vê que a cota ali, o pedágio teve que entrar como se fosse um parasita que entra na escritura do jogo e do personagem ali. Você vê que está completamente fora do lugar, onde o personagem Arthur Morgan, ele é um fora da lei, brucutu de 1899, um assassino anarquista a sangue frio, tá ligado? E aí quando ele vai falar a respeito do voto feminino, o que ele acha daquilo, ele fala, se elas querem votar, deixa elas votarem. Se elas quiserem fazer passeata, deixa elas fazerem passeata. Do nada, ele é um anarquista que odeia o sistema, odeia a lei, odeia o governo. E aí tem uma cena que ele fala bem assim, mas depois de ver elas querendo votar, me deu até vontade de votar também, ou algo assim. Cara, na moral, você vê que aquilo ali foi tipo. É tipo uma esposa que se mete no trabalho do marido. Um marido fraco, que ele tá lá escrevendo o livro dele, a história dele. Exatamente o que aconteceu com o livro. Como é que é o nome dele? Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Do Dale Carnegie, né? Descobriu-se recentemente que esse livro ele foi redatado pela filha e esposa do autor, do Dale Carnegie, depois que ele morreu, e esse livro só foi lançado depois que elas tiraram o capítulo 5 e o capítulo 6, que falava sobre como lidar com mulheres e tudo mais, sobre casamento. Elas acharam aquilo machista demais, misógino demais, e tiraram, simplesmente censuraram o cara pós-mortem, tá ligado? Nenhum respeito ao pai, nenhum respeito ao marido, foda-se. A fidelidade delas não foi ao pai, não foi ao marido, foi ao sistema, foi aos grandes donos das narrativas que venceram.
Por isso que eu vou falar mais à frente, cara. As mulheres são fiéis sim. Elas só não são fiéis a você. Elas só não são fiéis aos pais e aos maridos. Mas elas são fiéis aos homens que venceram, aos homens de poder, aos homens que estão controlando as narrativas que dominaram a sociedade. Então é a mesma coisa. Você vê ali, essa parte do jogo me incomoda pra caralho, porque é justamente isso. Parece que o maridinho tá escrevendo ali a história muito boa. Dá pra ver que é uma história escrita por um homem bem masculino e tal. Mas aí chega a esposinha que domina o maridinho Mangina e fala: não gostei dessa parte, tira. Ai, bota essa parte aqui porque isso vai me fazer mais feliz. E aí vai lá o Beta obviamente, né, não quer dormir no sofá, não quer ficar sem a migalha sexual dele e fala: tudo bem, amor, eu vou botar. E vai lá e fode a porra do personagem inteiro, criando ali uma quebra da continuidade, entendeu? Quebra do personagem. Você fala: caralho, isso aqui não é o Arthur Morgan, mas enfim, né? O que é o pedágio da lacração? É basicamente um tributo que você tem que pagar a uma nova agenda aí que se estipulou através da narrativa que venceu. É basicamente um novo touro de ouro, tá? É uma nova idolatria aí que principalmente vai abarcar grandes nomes, grandes personalidades ou símbolos sexuais, como exemplo Ana de Armas, Sydney Sweeney, aquela outra lá, Ella Fanning, né? Enfim, essas mulheres aí que pegam os homens pelos baixos instintos, né? Eu sei que o QI do cara é baixo quando ele fica babando pra alguma mulher dessa daí. Elas são atraentes? Sim, mas elas estão ali majoritariamente para ser ração para goi, tá? O que é goi? Goi, do plural goim, é como os donos do mundo chamam a nós, né? Os gados, os gentios, os não seguidores da seita deles. Isso está muito bem confirmado nos arquivos do Epstein, principalmente. Aquilo ali me radicalizou, tá, senhores? Eu não vou mentir pra vocês, não. Depois que eu li aquela porra, aquilo mudou completamente a minha visão a respeito de espiritualidade, a respeito de religião, a respeito de política. O negócio me radicalizou pra caralho, porque é muito brutal aquilo ali. Eu recomendo, inclusive, que se vocês não souberam ainda, né, porra, pelo amor de Deus, tá em tudo quanto é lugar. É claro, a mídia tradicional não tá falando tanto, mas eu já vi em TV aberta, até aí do Brasil, né? Já fiquei sabendo que apareceu na TV aberta aí do Brasil. Não tá tendo toda a atenção que deveria ter, mas tá aparecendo, tá? E você pode entrar no site do FBI agora mesmo e ver os e-mails vazados, as fotos vazadas e os vídeos vazados. E se você seguir a toca do coelho, você vai ver que os caras, eles são literalmente, com todas as evidências, uma seita de satanistas, canibais e pedófilos. Eles raptam crianças para comer nos dois sentidos. Numa ilha privada onde eles têm símbolos e ídolos pagãos, rituais pagãos, e tem envolvimento direto do alto escalão do judiciário americano e de vários outros países, até da coroa inglesa, cara. Até o príncipe lá foi preso, né? Por vender informações secretas da Inglaterra para o Jeffrey Epstein. Eu ainda acredito que o Jeffrey Epstein, ele é só um bode expiatório. Ele, na verdade, é peixe pequeno. Os que realmente têm poder não estão nem sendo citados, têm o nome redatado, foram censurados dos e-mails, sabe? Os que estão sendo aí expostos, eles são os que não se submeteram à narrativa e tomaram um compromate, né? A estratégia russa de compromate. Que é basicamente chantagem, é colateralidade, do tipo: você me traiu aqui, você não agiu de acordo com a nossa organização, então peraí, vou liberar aqui o arquivo que compromete a sua reputação, mostrando que você estava envolvido com um sistema de pedofilia. Então são esses que estão dançando, né? Ironicamente, foram os que não dançaram conforme a música. E aí eu vou ligando os pontos usando lógica básica e eu vejo que nos arquivos do Epstein, os caras eles estavam falando já sobre narrativas de transexualismo infantil e liberação sexual como forma de gerar espécimens, vamos botar assim, de crianças transexuais. Então, os caras eles já estão num jogo de xadrez 4D tão severo que eles começam a empurrar essas narrativas na mídia para enfraquecer os valores de uma sociedade, para que eles possam cultivar mais gados sexuais infantis na sociedade e gerar tipo um curral sexual deles ali, onde eles possam levar para essas ilhas e praticar os seus planos nefastos, cara. Pelo menos as evidências que eu tenho, de acordo com os arquivos, me levam a essa conclusão. Claro, eu estou conjecturando, mas faz muito sentido na minha cabeça. Vejam só como os demônios são astutos e pacientes, né? Essas narrativas começam principalmente em canais progressistas. Programas de TV sobre sexualidade, revistas mais 18, esse tipo de coisa. Isso parece inocente porque já é um ambiente mais liberal e mais ligado à sexualidade, sabe? À perversão.
Depois eles vão botando isso em filmes mais 18, em outras mídias mais 18. Depois eles vão colocando em programas de palco e aí eles vão contratando e botando na mídia atores e atrizes e outros influenciadores que são ligados a essa comunidade para eventualmente cair nas mídias infantis, desenhos animados, videogames, esse tipo de coisa. Sim, já chegamos num momento da história da indústria de videogames onde a maioria dos consumidores de videogames são adultos, tá? Houve uma época que quem mais jogava videogame era criança e adolescente. Hoje tem muito adulto aí, na verdade, majoritariamente adultos jogam videogames. E o que são os videogames hoje em dia, se não filmes interativos, muitos deles, como por exemplo o próprio God of War aí, que teve o reboot em 2018 com a saga nórdica. Quem joga videogame sabe do que eu tô falando. Eu fiz uma série de God of War Ragnarok, o que lançou em 2022, né, a sucessão desse de 2018. E esses jogos, principalmente da Sony, eles são filmes interativos, cara. Eles são filmes interativos. Você não pode pular as cutscenes, que são as cenas cinematográficas, né? Justamente para que a agenda ali ela entre na sua cabeça, entendeu? Se você quiser pular as cutscenes, você tem que ou zerar o jogo de novo, e em alguns casos você tem que instalar um mod, um arquivo externo para permitir com que você pule as cutscenes, para você não ver as propagandas e as agendas ali, né? Que paulatinamente vão entrando na tua cabeça, entendeu? Principalmente as pessoas mais suscetíveis. E os não tão suscetíveis, eles vão ser idiotizados de alguma outra forma. Outras teorias da conspiração, que já não são mais teorias da conspiração, já foram confirmadas, como a do MK Ultra. De fato, o governo americano estava planejando, ninguém sabe se isso aconteceu, mas provavelmente aconteceu, colocar elementos químicos em cigarros, em bebidas, em alimentos e até mesmo em vacinas, que tornem a população mais dócil, mais depressiva, mais ansiosa, mais controlável e mais preguiçosa. Então já não é mais um ponto, já estamos além do ponto de conjectura, além do ponto de assim, isso aí é pura teoria da conspiração, isso não acontece. Eu por muito tempo pensei assim, né? Eu pensei que isso era orgânico, que não tinha nada a ver com um plano centralizado, que não havia tanta organização assim para fazer esse tipo de plano acontecer, né? Eu achava que eram as organizações, as instituições, os governos, as corporações, as empresas no geral agindo de formas independentes e isso gerava as consequências orgânicas na sociedade. Mas não, de fato, a BlackRock, os Rockefeller e toda essa galerinha aí tem realmente todas as empresas basicamente no bolso. De fato, eles coordenam a porra toda e jogam xadrez 4D com o mundo, né? Eu estava enganado, eu peço até desculpas àqueles que queriam me alertar a respeito disso. Então, a situação das mídias hoje tem a ver justamente com as intenções nefastas de uma galerinha que busca desestabilizar os valores das nações, desestabilizar realmente a família, para que eles possam ter acesso facilitado a crianças para poder continuar os seus rituais, as suas orgias nefastas aí, né? As suas orgias pedofílicas, é basicamente isso. Porque, veja, com o enfraquecimento dos homens, eles enfraquecem os pais. E principalmente, afastam os pais que são os maiores protetores das crianças, certo? Isso levando em consideração aqui que o objetivo final dessa galera é chegar mais facilmente a crianças, tá? Como é o caso da Madeleine McCann, eu acho que é McCann o nome dela, né? Uma menininha de 3 anos, uma britânica de 3 anos, que ela foi literalmente raptada pela Ghislaine Maxwell. Provavelmente foi pela Ghislaine Maxwell, né? Porque o retrato falado da raptura da criança é a cara da Ghislaine Maxwell, que era a esposa do Jeffrey Epstein. E aí, engraçado, né? A gente tem que ver. Eu vou até entrar nesse assunto, porque a gente tem que ver, por exemplo, posts no Twitter e em outras redes sociais que tentam jogar a culpa majoritariamente nos homens por conta desse caso da ilha de Epstein. E veja que é exatamente o plano que essas agendas querem. Porque com as mulheres odiando os homens, elas começam a se desassociar dos homens, elas começam a transformar o Estado em seus maridos, elas começam a entregar a educação, os cuidados e a proteção das crianças para o Estado, que trabalha para essa galerinha, e aí fica muito fácil deles cooptarem essas crianças para transformar talvez até o mundo inteiro num grande prostíbulo infantil. Porque eu vi posts assim que pegam milhares, centenas de milhares de likes, tá? Muitos deles são bots, obviamente, comprados justamente para convencer as pessoas de que todo mundo concorda com isso, ou a majoritariedade das pessoas concorda com isso. Mas tem muita mulher realmente que foi cooptada, e talvez a maioria delas piamente acredite que esse caso da Lady Epstein, que é uma toca do coelho do caralho, tá? A gente não tá nem perto de chegar no fundo dela.
A gente mal arranhou a superfície, quando eu digo a gente, nós como humanidade que não concordamos com isso. Muitas das mulheres acreditam que isso é uma perversão da natureza masculina. Eu vi um post assim que estourou pra caralho. Centenas de milhares de likes, talvez já ter chegado na casa do 1 milhão aí, de uma mulher dizendo que a única coisa basicamente que impede um homem de se tornar um predador sexual de crianças é o poder econômico, sabe? Que quando é dado poder a um homem, muito dinheiro e tudo mais, ele acaba virando inevitavelmente um predador sexual. E aí vem outras referências anedóticas de outros ricaços que também foram pegos aí em denúncias e acusações. Me Too, aquele esquema lá de Hollywood do Harvey Weinstein. Engraçado porque tinha muitas mulheres envolvidas na ilha também, tá? Muitas e muitas mulheres, quase tanto quanto homens. Inclusive, a própria Ghislaine Maxwell, a esposa do Jeffrey Epstein, ela provavelmente era a cabeça de grande parte ali. Ela coordenava as agências de modelos que ficavam aliciando as menininhas para levar para a ilha e fazer chantagem e tudo mais. Ela tinha também empresas filantrópicas de fachada, né, ONGs de fachada na África, em países do Sudeste Asiático, em países pobres, para ficar pegando menininhas aí e levando para a ilha, tá ligado? E vocês devem pensar assim, mas isso aí aconteceu no primeiro mundo, aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Europa e não sei o quê. Não tem envolvimento com o Brasil. Tem, cara, tem sim. Teve uma menininha brasileira de 9 anos que foi citada no e-mail, tá? Tem um e-mail lá, eu não sei de quem exatamente, não vou lembrar, de uma mulher falando assim, uma brasileira de 9 anos chegou na ilha. Muito fofinha, muito bonitinha, adorei. Então tinha muita mulher envolvida também, tá? Muitas famosas envolvidas. A própria Ghislaine Maxwell sendo uma mastermind da parada toda, ela organizava muito desses sistemas de aliciamento. Então, assim, tinha muita mulher envolvida também, tanto quanto o homem, só que a narrativa delas é sempre essa, né? Nesses momentos, elas são submissas, engraçado. Aí não, ela foi manipulada, aí não, o Jeffrey Epstein estava usando ela era inocente, e o Jeffrey Epstein estava usando ela, enfim. Inclusive, ela tá viva e foi interrogada agora 9 de fevereiro, né? Ninguém sabe como é que foi esse interrogatório. Inclusive, a foto dela no interrogatório nem parece ela, parece que trocaram uma mulher ali. Engraçado, já em outros momentos, as mulheres são independentes, elas são capazes sim de pensar por si mesmas, elas não precisam de homem para nada, não serão dominadas e manipuladas por homens, então assim, em um momento elas são vítimas, em outros momentos elas são protagonistas da própria vida, ninguém entende, enfim, né? E aí eu penso, cara, elas estão caindo exatamente na armadilha, sabe? É a serpente novamente convencendo Eva a comer o fruto, fazendo as mulheres odiarem os homens não como indivíduos. Teve até uma que falou isso, né? As mulheres odeiam os homens como sistema e os homens odeiam mulheres como indivíduos. Ela achou que estava abalando com isso aí. Mas o que ela estava dizendo, na verdade, é que os homens odeiam mulheres individualmente pelos comportamentos que elas têm. E que as mulheres odeiam os homens como um sistema, entendeu? Elas odeiam a masculinidade em geral. Novamente, um post que pega dezenas, se não centenas de milhares de likes. E repito, muito disso pode ser bot, como já foi confirmado, né? Muitas dessas redes sociais têm bots que rodam em inteligência artificial que detecta ali a agenda por trás de um post orgânico ou inorgânico, tanto faz. E esses bots vão lá e atacam esse post com likes para inflar a percepção das pessoas de que aquilo realmente é um consenso ideológico na sociedade. Então, de fato, o ódio feminino à masculinidade é sistêmico, é categórico, entendeu? O que elas odeiam é o conceito de patriarcado, ou o conceito de machismo. A pura macheza em si, né? A pura masculinidade mesmo. Enquanto os homens não odeiam a feminilidade, muito pelo contrário, eles adoram a feminilidade, ou pelo menos o que é considerado tradicionalmente feminino. O que os homens odeiam de fato são comportamentos individuais femininos, como por exemplo a promiscuidade, a mentira, o aborto. O homem odeia aborto. Quando eu digo homem e mulher, eu estou falando no conceito geral, tá? Obviamente, existem exceções e minorias, mas eu estou falando da maioria aqui. Então, a crítica da mulher contra o homem é contra a natureza do homem. A crítica do homem contra a mulher é contra o comportamento da mulher. Aquele comportamento ali, pontual. São práticas ruins, entendeu? E aí vejam só, com as mulheres odiando cada vez mais a natureza masculina, o que faz do homem homem, entendeu? A masculinidade, a gente tem cada vez mais mulheres entrando no mundo dos games que, essencialmente, elas odeiam, tá? Odeiam ou têm nojo, algum tipo de aversão, elas veem aquilo como ridículo, como infantil, e o próprio Felipe Chaves do canal Fúria e Tradição explicou isso muito bem, do porquê elas não gostam disso, porque, de fato, elas veem aquilo como uma perda de recursos. Ela vê um homem competindo dentro de um ambiente virtual e ela não entende por que esse homem não está competindo no mundo real, onde competir no mundo real gera recursos reais
que são palpáveis e elas podem depois converter isso em benefício para elas. Não é à toa que a mulher ela só para de encher o saco do namorado ou marido que joga videogame quando ele começa a ganhar dinheiro com isso. E foi justamente quando as mulheres começaram a magicamente gostar de videogame. Lembra quando as mulheres consideravam videogames coisa de ou de criança ou de nerd lerdão? Mas depois que começou a onda dos streamers, de jogadores profissionais de Dota, LoL, StarCraft, seja lá o que for, magicamente as mulheres começaram a se interessar e começaram a surgir as tais pro players femininas, né? Isso é natural, mulher flui para recursos, sabe? Eu não digo isso nem em tom de crítica, é da natureza feminina. Só que depois disso, elas começaram a adentrar cada vez mais nesse mundo e hoje a gente chega ao cúmulo de uma mulher que não entende porra nenhuma de videogame, que naturalmente não gosta de videogame, isso porque o cérebro delas não funciona dessa forma, não entende o prazer que há ali, dela virar, por exemplo, CEO da Microsoft de jogos lá, CEO do departamento de jogos da Microsoft, como recentemente aconteceu. Porra, fudeu, né? A saga Halo, que é uma das minhas preferidas, já foi pro caralho. Olha aquele Halo 4. Halo 4 é foda, a história é muito boa. A Cortana do Halo 4 é a mais atraente que existe. É a minha waifu do mundo dos games, é a Cortana do Halo 4. A personalidade dela é apaixonante. O visual dela ali é incrível. Toda a lore por trás dela e da relação que ela tem com o Master Chief no Halo 4 é excelente. Isso por quê? Porque a história foi escrita por um homem. Daí, no Halo Guardians, que é o sucessor ali, o Halo 5, né? Que, veja só, foi escrito por uma mulher, dirigido por uma mulher. A Cortana, do nada, ela se torna a imperatriz da galáxia, uma ditadora cósmica que rejeita, teoricamente, o amor da vida dela, que seria o Master Chief, né? Naquele livro do Halo, The Fall of Reach, A Queda de Reach, que inclusive é uma história incrível, a história de Reach, né? Quem jogou Halo Reach também, cara, aquela história de, tipo, todos os personagens são muito bem escritos, inclusive a Kat lá, né? Aquela Girl Power, aquela Spartan feminina, e aí você vai vendo, você se envolve com a história do Noble Team e você vai vendo todos eles morrendo um a um. Você controla o Noble 6, né? Um Spartan ali mais inexperiente e tal. E no final do jogo você perde, literalmente você perde, e o planeta Reach ele é vitrificado pelos Covenant, pelos alienígenas lá que estão em guerra com a humanidade. A missão, veja só, a missão do Noble Team era levar a Cortana, uma inteligência artificial criada para abarcar todas as informações da espécie humana e ajudar os Spartans, que são uma arma biológica, basicamente, né? São seres humanos geneticamente modificados para lutar contra uma raça fanática religiosa alienígena chamada Covenant, né? Pelo controle de uma arma de destruição cósmica em massa. Que eles acreditam que é um portal pro Éden deles lá, né? Pro paraíso deles, quando na verdade é uma arma que pode destruir toda a vida no universo. Daí essa IA Cortana, ela é escoltada pelo esquadrão Noble no planeta Reach, onde ela foi criada, inclusive usando tecnologia alienígena, de uma outra raça alienígena precursora, que aí tem uma outra história, ela é criadora da humanidade, esses precursores, ou Forerunners, né? E aí você consegue finalmente salvar, escoltar a Cortana, levar ela para o Master Chief, que é onde começa a história do primeiro jogo, o Halo lá de 2001. E é uma história de sacrifício extremamente masculina, onde você não consegue salvar o planeta, mas você consegue salvar a Cortana, que é uma das maiores e melhores armas da humanidade contra os Covenant. E ela é uma personagem incrível, ela foi muito bem escrita, a personalidade dela, a dublagem dela, o comportamento dela, as piadas, o humor ácido. E a estética dela tem a melhor, o seu ápice ali no Halo 4. Tudo escrito por homem. Aí chega e começa a ser escrito por uma mulher, fica uma merda. Ela ficou menos atraente, ou seja, ela não estava tão bonita no quinto jogo, justamente porque muitas mulheres elas têm um senso de inveja, elas querem justamente destruir o espírito masculino, sabe? Tudo que dá prazer a um homem, elas querem destruir. É como se fosse uma guerra espiritual mesmo. Elas querem acabar com a atração sexual dos homens, inclusive enfeiando as personagens dos jogos. Olha o que aconteceu com a Aloy lá do Horizon Zero Dawn, né? Ficou feia pra cacete, ficou gorda, ficou estranhona. Ela era um pitelzinho nos primeiros jogos e depois ela ficou estranha. Justamente, envolvimento de mulher nessas histórias. Né? Mulheres reais, humanas. Então até o waifuísmo elas querem destruir, né? Elas também querem acabar com o senso de competição, de aventura, de adrenalina que tem nos jogos, o senso de justiça. Então, realmente, é uma destruição de arquétipos, sabe? É uma destruição espiritual mesmo, dos valores e daquilo que faz você realmente homem, sabe? De uma destruição paulatina da masculinidade.
Cara, a maior prova disso é quando você vê esses vídeos que essas mulheres de primeiro mundo postam nas redes sociais sobre como é trabalhar, por exemplo, no Facebook, na Meta, né? Ou como é trabalhar em outras big techs, como, sei lá, de jogos até mesmo, ou de redes sociais, ou as que trabalham no Netflix e tudo mais. Cara, é muito engraçado. Porque elas vivem assim, numa creche. É uma creche, cara. Você pega um vídeo desse aí, você vai ver. Aí elas dizem: ai, 8h30 estou chegando no escritório. Aí eu vou no refeitório primeiro. E aí tem um monte de lanchinho lá, um monte de coisa, cara. Aí tem cereal, tem sanduíche, tem cappuccino, tem um monte de coisa que essa galera do primeiro mundo gosta de comer. Aí é tudo bonitinho, tudo clean, aquele clean meio brutalista, né? Aquele prédio cheio de vidro e concreto, assim, bem antiestético mesmo. Aquela porra não tem decoração nenhuma, é tudo minimalista, tudo brutalista. O ambiente todo branco, preto, cinza, assim, essas cores mais que até induzem meio que uma depressão e uma ansiedade também, né? O negócio todo esterilizado, o ambiente sem decoração nenhuma, caralho. Mas tudo limpinho, tudo mármore na pedra, no concreto, no vidro. E aí depois elas vão pra uma dinâmica de grupo. Aí ela senta com as amiguinhas e aí conversa não sei o quê. Aí primeira rodada de trabalho. Aí 2 horas de trabalho respondendo e-mail, umas besteiras lá na frente do computador. Aí ela dá umas tecladas lá, responde um negócio que poderia ser feito por IA. Faz umas merda lá que é esses empregos, cara, são todos pra manter as mulheres fora dos lares e fora da família, sabe? Pra não ter filho. E se tiver filho, botar ele nas creches onde eles vão ser educados por essa educação que já foi cooptada pelo Estado, pra transformar eles em transexuais, em LGBT, ou mesmo serem raptados pra levar pra ilha dos pedófilos lá. Porque, de fato, está se diminuindo a taxa de natalidade, com certeza. Mas a preocupação maior é afastar os pais de dentro de casa, afastar as mulheres dos homens, entendeu? Transformar elas em mães solteiras que vão render a educação dos seus filhos ao Estado para que elas possam trabalhar, para que elas possam viver, para que elas possam ser promíscuas, gozar gostoso, viajar e ter dinheiro e sair com as amigas e tudo mais, enquanto o filho tá onde? O filho tá por lá, tá por aí, sendo educado pela mídia, né? Pelo sistema, pelas creches. Enquanto ela mesma tá numa creche, uma creche remunerada. Aí depois da rodadinha, primeira rodadinha de trabalho, aí vem uma outra dinâmica de grupo. Aí elas vão sentar e fazer alguma besteira. Teve até aquele vídeo, cara, que é muito hilário, meu Deus do céu. Radicalizou toda uma geração de homens. Que é as gurias trabalhando. Foi no Twitter, né? As trabalhadoras do Twitter, se não me engano, lá. Foi por isso que o Elon Musk até comprou essa porra e demitiu um monte. Aí as dinâmicas de grupo delas, ela ficar falando sobre as questões sexuais, assim. Eu transei com não sei quantos homens. Aí, eu tenho peitinho pequeno e o cabelo não sei o quê. Meu Deus do céu, irmão. Quando eu vi aquele vídeo pela primeira vez, foi o momento mais próximo que eu cheguei. Eu não vou nem falar, cara. Eu não vou nem falar. Então, assim, elas não fazem basicamente trabalho nenhum, tá? É improdutivo. E elas recebem um salário brutal, assim, de mais de 10 mil dólares americanos, tá? Por mês. Que dá o quê? Dezenas de milhares de reais por mês. Pra basicamente ficar longe da família, ficar longe de homens, ficar longe dos filhos e aumentar a hipergamia, né? Porque se ela já tá ganhando dezenas de milhares de dólares por mês, ela não precisa de homem pra nada. Então ela não vai se submeter a um homem, ela não vai se submeter a ter os filhos dele, ela não vai se submeter à gerência dele, que é muito mais funcional. Ela vai aumentar a hipergamia e se submeter somente aos chadzões, né? Enquanto isso, ela tá nessas empresas de jogos, nessas empresas de filmes, nessas empresas de redes sociais, passando essas dinâmicas de grupo e fazendo essas políticas e diretrizes aí da comunidade que são uma merda, né? Aí você não pode xingar, aí você não pode falar isso, você não pode falar aquilo. Aí não, tem que escrever um jogo que tenha pelo menos 51% de mulheres, a protagonista tem que ser feminina, tem que ter pelo menos 30% dos homens ali tem que ser gay, porque tem que ter uma comunhão completa. Aí tem que ter também críticas ao capitalismo, ao machismo, tem que ter cenas de humilhação masculina, tem que ter algum tipo de reverência ao feminismo ou autoridades femininas. Tudo isso é mulher que passa, cara. Tudo isso é mulher que passa, se submetendo propositalmente, tá? Conscientemente, a essas narrativas de pedófilos satanistas canibais. Brutal. Agora, as próprias mulheres, elas fazem isso porque elas estão no ambiente errado, tá? As mulheres, elas foram feitas para cuidar de crianças. A mente delas é infantil e opera numa chave para cuidar de crianças, sob a fiscalização de um homem, de um pai, tá ligado? Eu não falo isso porque eu sou saudosista ou porque eu sou resgatista, porque eu sou conciliacionista ou qualquer coisa que seja. É simplesmente a atestação da realidade, cara. Porque assim, eu vi uma vez um post no X de um cara falando o seguinte: mulheres evoluíram e foram projetadas para tomar conta de crianças. E é por isso que a ética delas é: não batam no outro,
compartilhe os seus brinquedos e não diga coisas ofensivas. É esse tipo de educação que você dá a uma criança. Você não quer que as crianças pratiquem violência umas com as outras, você quer que elas vivam em comunhão, compartilhem os brinquedos e brinquem juntas, obviamente, e você quer que elas não digam palavrões, que elas não sejam ofensivas, que elas não cresçam dessa forma, né? Só que elas levam essa ética que é funcional para o mundo das crianças para o mundo dos adultos. Então jogos estão basicamente nisso aí. E tudo que as mulheres estão dominando está levando a essa mesma cultura de não bata um no outro, não tenha violência, não pode ser assim, você não pode buscar vingança, justiça, whatever. Pega, por exemplo, o que fizeram com The Last of Us, o The Last of Us 2. A primeira coisa que fizeram das primeiras cenas do jogo é fazer o Joel, que era um cara foda, um personagem foda, hiper masculino, ser morto por uma mulher do bração, androgenizada de uma maneira ridícula num comportamento de ficar salvando... veja só, desculpa, né? Dele ser morto é que ele salvou uma desconhecida, um comportamento que ele não tinha, nunca teve antes. No primeiro jogo, ele ignorava desconhecidos, justamente porque ele sabia que eles poderiam ser perigosos. E aí, no final do jogo, a Ellie, que era pra ser a pseudofilha dele, né? Eles tinham uma ligação muito forte. Ela perdoa a assassina do pseudopai dela, né? Justamente selando ali o fim do patriarcado, a liberação do patriarcado. O patriarca morre, a filha não vinga o patriarca, ou seja, uma destruição ali do conceito do seio familiar, e é bem essa cultura infantiloide, porque esse tipo de coisa você não quer que crianças façam. Que crianças sejam, assim, vingativas, que busquem justiça e sejam violentas. Mas a gente tá falando de um videogame para adultos, porra. E não preciso nem dizer que o envolvimento feminino no The Last of Us 2 foi massivamente maior do que no The Last of Us, o primeiro. Então, compartilhe brinquedos. Você quer que crianças sejam semi-comunistas, né? Você quer que elas sejam generosas umas com as outras e tal. Deixa o coleguinha brincar com o brinquedinho e tal. O comunismo funciona entre crianças. Funciona e funciona muito bem. Porque é você que vai ser o Estado, ou seja, o pai ali, né? O adulto. É ele que vai gerir os recursos. É ele que vai dizer não. É ele que vai dizer sim, é ele que vai dizer agora é hora de brincar, agora é hora de estudar, agora é isso que você recebe, agora é hora de comer e blá 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 blá. Isso funciona. As mulheres, elas estão levando isso para toda a sociedade porque elas estão levando a mentalidade de mãe delas para a sociedade. A mesma coisa sobre, não diga coisas ofensivas. Cara, se eu falar certas palavras aqui, meu canal cai, porra. Então, essa mentalidade de não permitir que crianças tenham liberdade de expressão, que obviamente você não quer que crianças tenham total liberdade de expressão, você tem que educar elas a não xingar, a não falar certas coisas constrangedoras, a não ser ofensiva. Óbvio, você não quer que crianças tenham liberdade de expressão, mas elas levam essa mentalidade para toda a sociedade. E agora a gente não pode falar uma palavra fora do escopo aí que cai como ofensivo, o canal cai, você é censurado, se fode. Então o que a gente tem visto na sociedade de hoje é uma misappropriation. Como é que é misappropriation em português? Uma má apropriação. Um emprego errado da feminilidade ou das mulheres. Da mesma forma da masculinidade, tá? A masculinidade ela tem sido empregada errada na sociedade. Para fins funcionais, realmente, as mulheres elas deveriam estar cuidando de crianças. Mas não, hoje elas estão matando os seus filhos no ventre. Tudo por conta de uma narrativa que venceu. E vejam só, se em algum momento eu disse nos meus vídeos que mulheres não são naturalmente fiéis, elas não têm inclinação para fidelidade, eu me retrato aqui. Eu acho que mulheres são extremamente fiéis, mas elas são fiéis ao poder, àqueles que vencem. Então as mulheres elas são extremamente fiéis a essas narrativas anti-maternidade, anti-família, anti-homem, né? Narrativas de liberação, de carreirismo, de abortismo e etc. Elas são extremamente fiéis a isso. Você vê mulheres brigando com homens, maridos, namorados e pais, saindo de casa e até mesmo brigando com familiares, cara, com pai e mãe, para defender essas narrativas que elas acreditam que elas são fiéis, elas são extremamente fiéis. O problema é que essa fidelidade feminina foi retirada dos homens, no caso do marido ou do pai, e foi para banqueiros, para empresários, para corporativistas, para políticos, entendeu? Então o que aconteceu de fato na nossa sociedade foi que as mulheres elas começaram a fluir para aqueles que têm mais recursos, né? Para a serpente nesse caso. A serpente ofereceu o quê? O conhecimento entre o bem e o mal, o poder de um deus. O poder entre a vida e a morte, até mesmo matar crianças em seus ventres, o poder de viajar ao mundo, experimentar as maiores delícias que o mundo tem a oferecer, né? É que nem o final daquele filme lá, A Bruxa, de 2015, com a Anya Taylor-Joy, é do Robert Eggers, né? É conhecido, esse Robert Eggers é bem polêmico. No final, o literal capeta, ele vai pra Thomasin, né?
e diz assim: você gostaria de provar a manteiga, que era uma iguaria na época, né? Você gostaria de se vestir com belos vestidos e tudo mais. E aí ela se entrega ao capeta e vai lá fazer parte da seita de bruxas, que inclusive raptou o irmão dela, o irmão recém-nascido dela, triturou num ritual satânico, que os rituais satânicos geralmente envolvem crianças justamente por conta da pureza e da inocência, né? São almas que, como a gente sabe, seriam salvas automaticamente, porque como Jesus disse, né, venha a mim as criancinhas e tal, ou seja, as crianças elas são salvas assim simplesmente por serem puras. Por isso que essas seitas satânicas pedofílicas aí no estilo de Jeffrey Epstein mira nas crianças, entendeu? Por isso que essas narrativas LGBT e tudo mais mira nas crianças, na sexualização infantil, para evitar a salvação dessas crianças, né? Para realmente perverter elas. E aí nesse filme a Thomasin ela vai lá e se entrega à corte das bruxas lá justamente porque ela queria viver gostoso. É a mesma coisa, é a mesma seita moloquiana antiga, tá ligado? Sacrificar o filho no seu ventre porque ela tá jovem demais para ser mãe, porque ela tem a vida toda pela frente, ela tem a carreira toda pela frente, porque ela tem muito ainda para viver. É a mesma coisa, sacrificar uma criança pelas delícias do mundo, pelos prazeres do mundo, né? Para ganhar dinheiro, para trabalhar e tudo mais. Tudo isso precisou ser fundamentado no ódio feminino contra o masculino, contra os homens. Porque o carreirismo, ele é sustentado, as mulheres você vê que elas sempre reclamam disso, né? Ai, se eu for uma mulher submissa, dona de casa, sustentada pelo meu marido, ele vai me abandonar, ele vai me bater, ele vai me abusar, eu vou ficar sozinha, grávida, abandonada, e aí elas vão usar os argumentos de olha aí, homens abandonam filhos, olha aí, homem bate em mulher, e aí você vai ver o censo, não é nada disso, cara. O feminicídio tá em 1.500 aí por ano no Brasil, tá ligado? Quando, sei lá, tem 110 milhões de mulheres no país. 1.500 por ano é um número baixíssimo, cara, muito baixo. E aí também quando você vai ver, tirou-se o lastro paternal ali na escolha do marido, né? Agora são elas que escolhem os homens com os quais vão se relacionar. Escolhem pessimamente mal, são os piores homens que são selecionados. Elas acabam até mesmo premiando com sexo os homens que têm os comportamentos mais disfuncionais. Só que a mente feminina ela não evoluiu para ver tantos passos assim à frente, entendeu? Elas não têm uma medida de consequências muito sofisticada. E eu estou falando de coisas mecanicistas mesmo. Por exemplo, o homem ele consegue prever que se ele rodar com um carro com um tipo de gasolina X durante tanto tempo, numa temperatura Y, eventualmente o carro vai ter um problema em tal parte. A mulher não. A mulher ela bota a gasolina qualquer, num carro qualquer, anda por tempo que ela quiser e ela não prevê que aquilo pode dar um problema eventualmente. Então, o que acontece, o que está acontecendo com a intromissão das mulheres em filmes, em séries e em videogames é, ao meu ver, um mau emprego do feminino. Inclusive, é uma tentativa censuratória tentar me prejudicar de alguma forma por dizer que mulher deveria cuidar de criança. Mulher foi feita para ser mãe, tá ligado? E a mente delas opera nisso aí. Se você bota mães para cuidarem de filmes, séries e videogames, vai dar numa cultura infantiloide, numa cultura castrativa, emasculante, sabe? Porque o menino tem que se transformar num homem, e não o contrário. E o que a gente tá vendo nesses filmes, séries e videogames aí é justamente homens se tornando meninos, como por exemplo a gente viu no God of War Ragnarok, ou no God of War 2018. Caralho, uma viadagem aquilo ali. O Kratos, porra, um homem feito. Você pega, inclusive vai ter um remake da trilogia God of War, né? Então você pega o Kratos ali, uma saga de vingança pela sua família, por mulheres, né? A filha dele, Calliope, e a esposa Lissandra, né? Se não me engano. Ele se revolta contra os deuses, que eram maus, poderosos. Então veja aí, né, a relação, uma propaganda de revolta contra o sistema, de revolta contra grandes poderosos. Então eles retiraram isso justamente nos novos God of War, onde o Kratos ele agora fica amiguinho dos deuses, mas dos deuses bons. Aí ele vai contra os deuses maus. Quais são os deuses maus? Os deuses Aesir. Os deuses Aesir são todos brancos, são todos realmente nórdicos, né? Enquanto os deuses Vanir, que também são nórdicos, eles têm mais uma aparência de terceiro mundista, né? Tem mais uma aparência de indígena, aborígene, ali africano. Isso porque o foco dessas narrativas é justamente destruir não vou mentir, cara, não tô sendo vira-lata, mas destruir a cultura mais forte que se teve até então, que é a cultura branca. Os pioneiros nas grandes navegações, os maiores colonizadores,
Até com quem mais alto aqui no Ocidente são os brancos, cara. Então eles tentam justamente destruir com uma substituição cultural e até genética, levando terceiro-mundistas através da imigração para esses primeiros países aí, né? Os países de primeiro mundo. Assim destroem a economia, destroem a cultura, destroem até mesmo o QI dessa galera. Agora, eu não tenho muito o que reclamar, né? Eu sou um terceiro-mundista no país de primeiro mundo aqui na Austrália. Então, meu parceiro, eu sou um agente aceleracionista também. Se tem a oportunidade, eu tô entrando. Eu já falei, a minha perspectiva é sobrevivencialista, entendeu? Eu não quero salvar o mundo, eu não quero resolver os problemas. Eu consigo ver os problemas, mas eu não tô aqui para resolver nada. Dentro, né, dessa narrativa, talvez eu seja até parte do problema, mas como eu falei, eu não tô nem aí. Eu não posso salvar o mundo. Então, repito, eu não sou conciliacionista, eu não estou aqui para dizer as mulheres deviam voltar para os lares e os homens deveriam voltar ao patriarcado. Como seria lindo e blá blá blá. Eu vi até também um desses pensadores aí, da extrema-direita, né, ou da direita alternativa, lá no X, falando algo parecido. Ele estava dizendo o seguinte, eu até salvei o post dele, eu não tô mais no X porque, porra, toda hora a conta cai e agora para crescer uma conta de novo vai ser uma merda. Tô com a preguiça do caralho de criar uma conta nova e, sinceramente, a comunidade brasileira geral do X, que é o antigo Twitter, né, é uma merda, cara. Eu, particularmente, prefiro ficar na comunidade gringa mesmo, sabe? Americana, europeia, até australiana. Tem uns... Assim, eles estão muito mais à frente. Até no quesito machosfera, até no quesito masculinismo, eles estão muito, muito à frente. Mas esse pensador aqui, esse perfil, ele disse o seguinte, ser um homem inteligente significa ir de um idealista enquanto criança, até um anarquista quando adolescente, depois um libertário na sua juventude e finalmente se tornar um homem fascista quando maduro. E aí ele diz, a criança acredita que o mundo é do jeito que é e as pessoas têm as melhores intenções em mente. Um adolescente, ele já percebe que o mundo é corrupto e que a maioria das pessoas tem intenções egoístas. E aí decide se rebelar contra os males da sociedade. Já um homem jovem, ele se emancipa e procura encontrar a sua própria essência e propósito, buscando o individualismo e o bem como bem maior. Isso aqui já parece muito mais a narrativa do canal, né? De sobrevivencialismo, de egoísmo consciente. Daí ele completa aqui que um homem feito busca construir um mundo melhor. Ele passou pelos ciclos da masculinidade e agora ele sabe que o mundo ele precisa ser governado e estruturado em vez de ser deixado para o próprio caos. Daí eu fiquei meditando sobre isso por um tempo, salvei esse post aqui. E aí eu fiquei pensando, a maturidade é realmente você se tornar um neofascista, um homem que busca a regimentação na sociedade, governar as pessoas para o bem maior, controlar os irresponsáveis que acabam se destruindo e destruindo os outros? Seria essa a real maturidade? Eu particularmente não acredito. Eu particularmente não acredito que a real maturidade é você governar sobre aqueles que não conseguem governar a si mesmos, porque do ponto de vista ontológico, se você observar, de fato isso aí é só um tipo de egoísmo em si mesmo, sabe? O cara ele quer poder, ele quer governar sobre os outros. Ele só não admite isso e ele acha que ele está sendo o bonzão e está fazendo o trabalho de Deus em cima disso. Ele parece muito mais o que ele disse aqui ser o adolescente, que vê que o mundo é corrupto. Ele até falou aqui, né, que no último estágio o homem maduro é aquele que percebe que o mundo deve ser liderado e estruturado em vez de ser deixado ao próprio caos. Mas ele também admite que o adolescente, ele vê que a maioria das intenções humanas, se não todas, são egoístas. E aí ele se rebela contra os maus da sociedade. Daí eu vi uma contradição no ponto de vista dele. Porque, segundo ele, o homem maduro que percebe que a sociedade deve ser liderada e estruturada em vez de ser deixada ao próprio caos, é exatamente o mesmo sentimento que o adolescente tem em ver que a maioria das intenções humanas, se não todas, é egoísta e que ele se rebela contra os maus da sociedade. É a mesma merda, entendeu? Ele botou um último estágio aqui para fingir que tem algo além de buscar o próprio propósito, o individualismo e encontrar a sua essência dentro de si mesmo. Então, ontologicamente, filosoficamente falando, eu vejo que isso está errado e era um criador de conteúdo católico, tá? Da bolha católica. Os católicos, eles têm muito isso porque eles têm essa mentalidade cruzadista, né? A cultura do catolicismo é muito de cruzada, é muito estética, de resgatismo, sabe? Uma cultura que remonta à Inquisição mesmo, né? Não estou falando isso em tom de crítica, não. Mas é realmente como eles são. Então, a cultura deles tem uma pulsão para a liderança, essa parada de magistérios, né? Aquela hierarquia do clero e tal, toda essa questão de controle e regimentação.
Isso funciona muito bem, vamos convir, isso funciona muito bem para a estruturação de uma sociedade. Só que filosoficamente falando, ontologicamente falando, ele se contradisse aqui. Na minha opinião, ele se contradisse. Porque até do ponto de vista cristão, cara, o maior amadurecimento do homem é saber que a salvação é individual, que o mundo jaz do maligno, que a sua relação com Deus é única e inexpropriável. Você não consegue botar outra pessoa junto com a sua relação com Deus, nem mesmo a sua esposa em carne. A oração que você faz por ela e com ela, mesmo que vocês orem junto, é você falando com Deus sozinho e ela falando com Deus sozinha, como se fosse, sei lá, um telefone, tá ligado? Cada um em seu telefone. Não tem como você salvar outra pessoa mediante a sua salvação. Novamente, pelo que eu tenho estudado a respeito do cristianismo, é isso. Então eu vi uma contradição muito grande nisso aqui. É por isso que eu não sou conciliacionista, eu não sou resgatista, eu não vou me sacrificar para salvar a sociedade, eu não vou pagar o preço que a liderança cobra para fazer trabalho de formiguinha, entendeu? Eu tô indo atrás do meu. Salvação ou não é a minha, entendeu? É a minha vida, é o meu esquema. Então, cada um com a sua própria concepção a respeito da vida e da realidade. Sinceramente, se vocês, um dia, algum de vocês aí, com uma mentalidade mais resgatista, acabarem, sei lá, virando um novo chanceler aí, ou, sei lá, se forem mais inocentes acreditando que botando a direita no poder do Brasil ou do mundo vão conseguir salvar alguma coisa, eu só vou dançar conforme a música. Opa, o governo agora é de direita. O que é que a direita pede para que eu sobreviva, para que eu viva bem no seu regime? É isso, isso e aquilo. Isso não é omissão. Isso não é isenção. Muito pelo contrário, eu tomei a minha posição, eu escolhi muito bem a minha postura. Eu não estou abrindo mão de poder, eu estou me apropriando do único poder que eu tenho, que é o poder sobre mim mesmo, é a autorresponsabilidade. E quanto aos vídeos que eu faço aqui no canal, os meus vídeos são mais discutindo as situações mesmo, sabe? Porque é divertido, porque eu não tenho nada melhor para fazer, porque eu gosto. Porque é como se fosse um entretenimento filosófico para mim, sabe? Eu sento aqui, eu pego um tema, eu vejo as notícias, eu discuto a respeito. É legal, é divertido, é conversa de bar. Mas aí me perguntam, Coruja, você vê tantos problemas, o que é que você vai fazer em relação a isso? Nada, cara. Eu não vou fazer nada. Eu não posso fazer nada, eu não quero fazer nada, nem se quisesse eu ia conseguir. Então deixa rolar. Eu discuto os danos e eu vejo até onde essa porra pode me afetar, entendeu? Opa, peraí, a água tá chegando muito perto. A maré tá subindo, parceiro. Vamos pro barranco. Vamos subir barranco. E é isso aí, é uma guerra de trincheira e seja o que Deus quiser, literalmente. Então, senhores, muito obrigado a vocês que acompanharam até aqui. Um forte abraço. Lembrem-se de ter sabedoria e consciência sempre. Vejo vocês no próximo vídeo, que é o Coruja do Carvalho, e até mais.